Tecbase, você teve uma passagem pela Prefeitura Municipal, teve? Exatamente. Eu saí me desliguei da Tecbase em 99 e assumi a Prefeitura de Sorocaba. E foi uma coisa até meio interessante. Eu saí da Tecbase e em 20 dias depois eu já recebi o convite do então prefeito Renato Amari, né? E assumi a Secretaria de Edificações e Urbanismo e logo em seguida, 3, 4 meses depois, ele me passou uma outra secretaria, que é a Secretaria de Serviço Público. Você acumulou as duas? Acumulei as duas durante 4 anos. Então a gente até brinca. Se for colocar hoje o lucro que a gente deu em termos financeiros, né, para uma economia, para a cidade, foi quase R$1 milhão. Mas isso tudo porque o Renato tinha uma visão que o secretário de Urbanismo e o secretário de Serviço Público teria que ser o mesmo. Né? E naquele momento... Havia uma simbiose. Exatamente, porque são situações comuns e naquele momento ele precisava dar uma velocidade muito grande de mudança na cidade, né? E aí isso, vamos dizer, me tomou um tempo muito grande, tempo de trabalho muito grande, até porque nesse momento eu comecei a montar o meu escritório de engenharia, porque eu tinha o meu negócio fora da prefeitura, né? Que eu faço projeto de loteamentos também. A vida toda. Né? A vida toda. E aí foi uma das épocas que eu mais trabalhei na minha vida. Pra vocês terem ideia, pra gente... Você não trabalha mais, então? Não, trabalhar sim, no tempo. O trabalho era muito grande, era muitas atividades. Era muitas atividades e o tempo não dava, né? Eu digo em termos do tempo, ou seja, eu entrava na prefeitura às 7h30, 8 horas da manhã e saía de lá 10h30, 11 horas da noite, senão lá visitando obras, porque nós tínhamos prazo para cumprir, como disse o Renato, impõe prazo, e os prazos são apertados, então eu também, era uma situação nova para mim, eu tinha que me dedicar muito mais. Então, consegui montar uma equipe, inclusive com funcionários públicos, que falam que não trabalham, mas eu não tenho queixa nenhuma, porque os que trabalhavam comigo entendiam a razão do trabalho e a necessidade do trabalho e o que a cidade precisava. Né? Então, você falou que a cidade precisava. Qual o segredo, Bolina? Conta pra gente. Você pegou uma cidade, você, toda a sua equipe, toda a Prefeitura Municipal, a administração Renato Amari na ocasião, vocês pegaram uma cidade com uma baixa estima, a autoestima baixa, ou a cidade meio assim, meio que abandonou. E na ocasião, inclusive, não, o prefeito jardineiro, a administração jardineira, mas deu um boom na cidade, mudou, o sorocabano passou a ter autoestima, nós passamos a ter os corredores de entrada, os 4 corredores de entrada da cidade, todos arborizados, todos bem revitalizados, e passamos a ser uma cidade bonita. E o sorocabano passou a ter orgulho de ser sorocabano, a ter orgulho de falar na cidade. Eu mesmo, quando construí meu restaurante no Campolim, o Daniel, ali era um buraco. Quando você e o Renato falavam, não, nós vamos fazer bacias de contenção, aquilo era tão longe para mim, né? E ao mesmo tempo que vocês fizeram as bacias de contenção ali no Campolim, nós passamos a não ter mais as enchentes ali na Washington Luiz. Qual o segredo desse sucesso que transformou essa nossa Sorocaba linda de hoje? O sucesso é um planejamento, não que se fala muito hoje, planejamento estratégico, que não tem nada estratégico. É um planejamento com a mão na massa. É sentar o grupo de secretários, trocar ideias, definir objetivos e cumprir os objetivos. Né? Coisa que hoje, infelizmente, você não vê obras que se concluem. Você vê obras em andamento de muitos anos rodando. Naquela ocasião, não. Qual é o dinheiro que se tem? É isso? O que nós vamos fazer? Isso? Dá para fazer? Dá. Então vamos fazer. E tinha objetivo e não desviava-se do objetivo. Não se desvia do objetivo. Se fazia um plantio de mudas, era de 5, 10 mil. Não adianta fazer um plantio de 100 mil mudas e morrer 40 mil ou 80 mil mudas, que é o que está acontecendo hoje em Sorocaba. Infelizmente, a gente é obrigado a falar isso porque eu passei por lá, né? Eu acho que eu tenho uma experiência que me obriga, em alguns momentos, tem que ser crítico e apontar. Tem que ser apontado, né? Porque muitas vezes que nós também estávamos trabalhando, algumas correções de rota nós fizemos. E éramos humildes a dizer que tinha alguma coisa que tinha que ser melhorado em função daquilo que a gente estava fazendo. Então a gente era muito criticado, porque a gente fazia muita coisa ao mesmo tempo, né? Você tem uma ideia, para fazer a revitalização do centro da cidade, nós fizemos em 9 meses. Ali parecia que passou um tsunami quando nós colocamos em prática a revitalização do centro, que deu um upgrade para o centro maravilhoso, né? E tantas outras, né? Mas olha, Bruninha, realmente a sua participação é o que você falou.
muito baseada em determinação, comprometimento, envolvimento, seriedade e muito trabalho com a cidade. Saindo um pouco desse lado maravilhoso que você deixou, eu queria falar, a família, você tem uma família linda, né? Seus filhos, quantos filhos? Nós somos em 5 em casa, eu, minha esposa, Denise, e 3 filhos. O Marcel, com 30 anos, o Guilherme, que vai fazer 29 esse ano, e o Túlio, que trabalha comigo na empresa, 28 anos. Todos formados? Todos formados. E tem, vamos dizer, um dos legados que eu e minha esposa gostaríamos de deixar e conseguimos deixar aos 3, é que eles fizessem uma boa universidade, uma boa escola durante todo o período anterior da faculdade, mas que fizessem uma universidade boa. E nós tivemos a felicidade que os 3 filhos fizeram da administração na Fundação Getúlio Vargas, uma das mais conceituadas do Brasil. Então, o Túlio trabalha comigo na empresa e os outros 2 trabalham em consultorias em São Paulo. Mas todos na GV? Todos na Fundação Getúlio Vargas. Meus parabéns, Bolina. Realmente eu os conheço e adoro a sobrinhada aí. Outra passagem interessante, eu brinco muito que você é músico de uma nota só, mas é brincadeira, lógico, você domina a cozinha, juntamente comigo um grande cozinheiro, foi meu aluno, ensinei muito, mas brincadeira de lado. Como é que esse mito da paella do Bolina, e além de você criar esse mito, que hoje Sorocaba, a paella do Bolina, eu estou falando para você, eu sei, eu entendo da área, é um ícone em Sorocaba, paella do Bolina. E você usa isso de uma forma tão legal, de uma forma benemerente, quer dizer, você faz para entidades, dá renda para entidade, muito legal isso. Da onde é essa paella? Como é que surgiu isso rapidinho? Eu tenho uma propriedade no Guarujá há 22 anos. E estando no Guarujá, é um condomínio de casas, eu conheci um amigo, que era meu vizinho, conheço até hoje, que é o Carlos, e ele fez uma paella. Eu tinha comido uma vez na vida só, mas nunca tinha visto ninguém preparar uma paella. E eu, olhando aquilo, interessado, até porque desde pequeno a gente, quando fazia esse churrasco com amigos, quem preparava, quem coordenava era eu e meu irmão. Mas meu irmão deixou de lado essa parte, ficou essa parte para mim. Ou seja, a parte sempre mais difícil ficou para mim. Então eu acabei aprendendo com ele e vim. Eu era então presidente da Associação dos Engenheiros, eu acho que é importante colocar também, uma passagem importante, porque eu fui 5 anos presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba. Né? E nós, eu, a minha diretoria, o Jorge, o Tirso, o Ciro, o Tavares, muitos amigos, o Peigo, todos amigos, né? Nós montamos a Associação dos Engenheiros e trabalhamos muito. E aí eu peguei esse prato da paella e falei, vou fazer para os meus amigos, né? Porque eu sempre tive, vamos dizer, a necessidade de me relacionar e ter amigos. Eu não seria um ermitão nunca, eu acho que teria uma grande dificuldade. Então eu sempre gosto de estar com pessoas próximas, talvez por ter um irmão gêmeo, até para nascer a gente tem que dividir, então eu aprendi a dividir isso, né? Dividir o momento feliz, o momento legal, e aí acabei fazendo uma. E comprei até uma panela, minha mulher falou, pare com esse negócio de fazer paella, largue mão disso. Eu falei, não, você está falando para eu parar de fazer isso. Mas aí eu falei, vou lançar um desafio aqui. Um dia eu vou ser conhecido como um cara que faz paella em Sorocaba. E hoje é. Né? E no fim, por uma brincadeira com a minha esposa, acabou acontecendo isso. E o uso legal, né? Porque você usa isso para gerar receita, para entidades, para uma série de coisas. Né? Isso é o que eu acho muito legal. Então você que está nos assistindo, se você tiver oportunidade, vá a uma paella do Bolina, porque além de você passar muito bem, comer muito bem, você vai estar colaborando e ajudando a sua comunidade e a sociedade. Bolina, fugindo um pouco dessa parte, nós estamos no final, não é uma pena, nós teríamos assunto para falar com o Bolina 3, 4 horas seguidas, porque é uma personalidade realmente. Bolina, conta um pouquinho, você gosta muito de viajar, o que você como é que você vê viagem? Você viajou já vários países, o Brasil você conhece, o interior do estado você conhece, adquirindo know-how, cultura, como é que você vê isso? Principalmente, na minha visão, né, uma viagem em família, porque quando os meninos eram menores, até os 17, 18 anos, a gente sempre programava 2 viagens por ano, fora daquelas que a gente costumava fazer, que era ir à praia. Porque quando você vai à praia, os meninos conheciam várias pessoas, e crianças da idade sempre ficava na casa e saía brincar, saía fazer seu esporte. Então, é uma convivência, sim, mas uma convivência, vamos dizer, dividida.
entre o pai e a mãe e os amigos deles. Mas numa viagem que você faz para fora do comum, né, que viaja só estritamente a família, para mim é um Big Brother. Por quê? Porque você vai viver em 5 pessoas o mesmo momento, ou seja, você vai tomar café da manhã, você vai ter que a gente chamar, vamos fazer uma reunião para ver o que nós vamos fazer hoje. Então discutia-se para onde visitar, o que visitar primeiro, segundo, se vai de trem, se vai de metrô, se vai de táxi. Então fazíamos isso juntos. Quer dizer, fazia uma viagem de 10 dias, 12 dias, era conviver o mesmo momento juntos. E isso dá vamos dizer, uma afinidade entre a família muito grande, porque você faz um comprometimento e você começa a perceber um pouquinho do defeito do outro, ou seja, é aquela história, um aposentado, quando aposenta, dizem, não pode ficar com a mulher que dá briga. Então, teoricamente, você está testando, fazendo um teste familiar, porque um que gosta de um macarronado, outro quer comer carne, porque não gosta. Então, você tem que dividir e se ajustar naquele momento para ver como é que nós vamos resolver. Não, vamos fazer isso hoje para depois disso amanhã. Então, cada um dá sua ideia, cada um, vamos dizer, conhece melhor o outro, porque o momento é aquele. Tanto numa dificuldade, no momento que você está perdido numa cidade, ou no momento que você está desfrutando a visita de um patrimônio histórico, então você ganha muito em cultura, né? ganha muito em conhecimento, e muito mais do que isso. Você está fazendo o Big Brother familiar. Isso, para mim, é o que é mais importante. Legal. Bolina também, depois de toda essa trajetória que nós mostramos para vocês, atualmente tem o seu escritório de engenharia, faz empreendimentos em parceria, faz projetos para loteamentos, e é essa pessoa encantadora que vocês acabaram de conhecer e que a gente tem muito orgulho de poder, através do Gente de Palavra, levar um pouquinho só da história dele, que é muito grande e seria impossível num programa contar toda a trajetória dessa grande pessoa, dessa grande figura, desse grande sorocabano, desse grande amigo, desse grande pai, desse grande parceiro, que é o meu amigo Bolina, o seu amigo Bolina, e que tanto fez por Sorocaba e que muito, tenho certeza, irá fazer pela nossa querida cidade. Bolina, em uma só palavra, o que é família? Família, para mim, é o amor maior. Momento inesquecível. O nascimento do meu primeiro filho. Filme preferido. Ben-Hur. A viagem mais marcante. A primeira viagem fora do meu país, para o Uruguai. Um ídolo. Pelé. Um hobby. Futebol. O que você abomina nas pessoas? A falsidade. Sorocaba se resume a? Trabalho. Sucesso é para você? Muito trabalho, muita dedicação. Quem é o Bolina? É o amigo de todos. Esse é o Gente de Palavra com José Antônio Bolina. Vamos ficando por aqui. Até o próximo programa com outra personalidade.